Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os agradecimentos e as saudações, tanto à Ordem dos Bastonários, deixar aqui alguns considerandos que me parecem importantes, porque penso eu, e acredito nisso, que a perspectiva da Assembleia da República com estas audições é, por um lado, verificar efetivamente o que é que se passou, até, de certa forma, verificamos as responsabilidades, mas, sobretudo, temos um papel forte e positivo no sentido que estas questões não se repitam. Ou que, pelo menos, evitar que elas possam acontecer novamente. Certamente isso é muito difícil, portanto, estamos a falar de uma situação muito difícil, não será certamente a Assembleia da República, mas, entre todos, temos aqui um papel pedagógico no sentido que estas matérias não se voltem a repetir. E queria deixar aqui 2 ou 3 considerandos antes de colocar algumas questões. Primeiro é, quem passava naquela estrada, como era o meu caso, portanto, passei lá muitas vezes, por razões diversas, tinha a plena confiança do sítio onde estava a passar. Como cidadão, como deputado, seja como for, tinha plena confiança. Aliás, até gostava de passar naquela estrada pela complexidade industrial, pela aquela imagem, aquela paisagem industrial que existe ali, uma estrada histórica de paralelos, uma estrada real que vem do tempo dos romanos, portanto, uma estrada muito importante em termos da economia da região e do país, portanto, é um aspecto importante, mas de facto tinha uma certa beleza para quem gosta destas coisas, apesar a beleza ser muito relativa, tendo em conta o impacto ambiental que existe naquela zona, mas também pela dinâmica das empresas, da economia e até pelos fluxos. Para quem analisa a economia, dá para perceber um pouco o coração do país, como é que está a funcionar quando passamos na região dos Mármores e precisamente naquela estrada entre Borba e Vila Viçosa, que é um troço muito curto, mas muito intenso. E para quem passava ali tinha a confiança, que era o meu caso, confiança plena naquela estrada. Todos os dias passavam lá autocarros com miúdos para as escolas. Passavam lá muitos cidadãos. Não era só quem trabalhava lá, não era só as empresas. Muita gente passava ali. E também tinha a plena confiança que as empresas que lá estavam a laborar dentro da normalidade. E para mim a normalidade é dentro da legalidade. Cumpriam as regras daquilo que a lei exige. E que a lei exige e exigiu ao longo dos tempos. Porque a lei foi mudando ao longo dos tempos. O nível de exigência nomeadamente a aproximação das pedreiras às estradas, são regras que mudaram ao longo dos anos. Mudaram sempre. Dos 50 metros, menos 50 metros, da proximidade, sempre mudaram. E mudaram, na minha perspectiva, positivamente. Mas isso não significa que alguns males, entre aspas, porque eu também não os conhecia, eles estavam ali. Mas uma coisa era evidente, quem passava ali estranhava, pelo menos naquele pedaço de estrada, que não é na estrada toda, naquele pedaço de estrada, estranhava pelo menos uma estrada em paralelos, com algum risco, sobretudo de acidentes de automóvel, não naquele tipo de derrocada que aconteceu, tinha alguma sensação de insegurança. Porque estava uma pedreira de um lado e do outro bem visíveis, 2 buracos gigantescos, para fazer aqui um retrato muito simples, e uns tubinhos a proteger, no caso se houvesse um acidente, para proteger as viaturas. Para quem passava lá, praticamente não havia berma e não havia condições de segurança. Mas são décadas que isto acontece. E a minha perspectiva e a ideia que eu tenho é que aquelas empresas, e a empresa que estava lá, nomeadamente naquele dia a laborar, estamos perante 2 pedreiras, a derrocada incide numa pedreira que está inativa, ao lado de uma pedreira que está ativa. Portanto, os 2 trabalhadores que morrem, é de uma pedreira que está ao lado, não é na pedreira em que incide aquele acidente. Isso leva-nos a um tipo de questões, que é o que fazer naquelas circunstâncias perante pedreiras inativas. Há regras que têm que ser cumpridas, mas depois a nossa legislação por vezes é tão complexa, nomeadamente quando entra no campo das insolvências, que de facto não facilita nada, portanto, a ação do próprio Estado, também concreta. Portanto, a primeira ideia que eu queria dar é que penso que todos tínhamos, apesar dos riscos e de um olhar a nu dos problemas que ali existiam, havia a sensação de que tudo funcionava dentro da normalidade, que a estrada era segura e que as empresas estavam a funcionar dentro da legalidade, e o contrário ainda não foi provado. Essa é uma primeira questão. Uma primeira nota. Depois, queria dar relevo à questão do relatório que foi apresentado. E aqui tenho algumas questões.
O relatório que foi apresentado, o acidente em Borba ocorreu dia 19 de novembro de 2018. Passou, precisamente, 2 meses. E o relatório foi rápido, foi eficaz, foi eficiente, foi importante, ou é importante. Não o conhecemos na totalidade, só conhecemos aquilo que está na comunicação social. Acho que já o devíamos conhecer neste momento. Ainda ontem estivemos numa audição que o Sr. Ministro do Ambiente apresentou dados, resumo do relatório, aqueles dados mais simbólicos, e eu questiono. Aliás, o Sr. Bastonário já foi bastante claro até sobre essa matéria. Foram fiscalizados, ou foi feita uma avaliação, pelo IGAMA-O, quem coordena esta equipa, de 1.427 empresas, em 2 meses. Tempo recorde, positivo. A questão que eu coloco, e o Sr. Bastonário poderá nos ajudar, é que se há condições para fazer um relatório desta natureza com esta rapidez, como é que ele não foi feito antes? Porque é que não foi feito antes do dia 19? O que é que leva? Ou seja, não há equipas no Estado? Há equipas no Estado, está comprovado. Mas uma segunda pergunta, umbilicalmente ligada a esta, tem a ver com o seguinte. Bem, isto foi o Estado a fazer a sua avaliação. E é suficiente esta avaliação do Estado? Ou é fundamental haver ou surgirem outras avaliações independentes por universidades, pela ordem dos engenheiros e outras entidades que possam, numa forma independente, fazer uma real avaliação da situação em que se encontram as pedreiras? Porque da avaliação que foi dada... Estou a terminar, Sr. Presidente. Da avaliação que foi dada, 191 pedreiras têm situação de risco, ou têm situações de risco. Mas algumas são de sinalização, são de proteção, são muito diferenciadas. Dessas 191, 34 pedreiras estão ou têm situações de emergência. E a minha pergunta é muito simples. A primeira pergunta é porque é que não foi feito antes, e a segunda pergunta, segundo os dados que nós conhecemos, os dados que surgiram na comunicação social, o que é que tem que se fazer hoje? Ou seja, o Ministério apresentou dados onde estão 34 pedreiras em que as situações de derrocada, as situações de risco, podem, eu deixo aqui o podem porque não tenho, com muita incerteza, podem ter riscos semelhantes àquilo que aconteceu naquela derrocada, naquele acidente em Borba. E eu pergunto, se já estão identificadas, o que é que estamos a fazer hoje? Estamos a encerrar estradas, estamos a encerrar pedreiras. É que isto, só uma nota final, Sr. Presidente, é que também estamos a falar de um setor muito importante para uma economia de uma região, da economia do país, um setor bastante importante que tem criado riqueza ao longo dos anos. Portanto, também é preciso algum cuidado na forma como isto tudo é tratado. Muito obrigado.